Olá, seja bem-vindo ao nosso Gênesis Podcast, Cumprindo o ID e Empreendendo. Eu sou a Amanda Rodrigues, embaixadora de Cristo, e hoje a gente está com um convidado, gente, muito especial nesse nosso primeiro podcast, né? Esse projeto que nasceu aí no coração de Deus há um bom tempo, que ele vem sendo cultivado. E a pessoa que eu escolhi trazer aqui hoje é uma pessoa muito especial, porque é uma pessoa que eu conheço há algum tempo e já foi um empreendedor, então conhece as dores de um empreendimento, né? Ele que é o marido da Rayone, o pai da Cecília, da Ceci. Gente, a Ceci é fantástica, então já quero deixar aqui um parêntese, sigam ele nas redes sociais para vocês conhecerem a Ceci, que ela precisa ser conhecida. Então já empreendeu aí ao longo de vários setores durante cerca de 10 anos e hoje está à frente da Igreja Batista da Lagoinha, em Rio Acima, e está fazendo um trabalho fantástico, tá assim, dispensa comentários. Então eu estou aqui hoje com o pastor Felipe Alcântara. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Amanda, é um prazer, né? Primeiro eu quero falar o quanto eu tô feliz, lisonjeado com esse convite. Que bom. Foi um convite incrível. Eu me lembro que eu te conheci não na igreja, verdade, mas na Associação Comercial de Nova Lima. Verdade. Eu já pastoreava, mas eu ainda empreendia na área de marketing. A gente se conheceu ali. Verdade. E nossos caminhos foram se cruzar de novo na igreja, num lugar maravilhoso, vivendo ali o propósito do Senhor. E eu não era convertida ainda quando você me conheceu. Não é? Como Deus é bom, né? Verdade. Glória a Deus. Então, eu sou o marido da Rai, o pai da Ceci maravilhosa. A Ceci é minha filhinha de 3 anos, que é encantadora. Ela é. E você falou 10 anos, eu comecei a me lembrar que desde os 12 anos de idade, na verdade, eu já ajudava a minha mãe. Minha mãe fazia bijuteria para vender. É mesmo? E ela me ensinou, porque eu queria viajar e não tinha dinheiro. Falei, mãe, eu quero, então você vai fazer comigo. Comecei a fazer para eu poder viajar e ir para casa de uns tios no Rio. Fiz, vendi, fui pro Rio, levei para lá, vendi lá. Uhum. E desde então começou essa paixão por produzir, por vender, por fazer negócio. E é assim a vida inteira. Que bacana. Então, seu início foi ali. Foi, mais ou menos uns 12, 13 anos. E aí fazendo bijuteria com minha mãe, ela me ensinando a fazer, a produzir. E aí vendeu, aí passou um tempo, começou a onda da Herbalife. Né? Você deve ser uns 10 anos mais novo que eu, mas você já deve ter escutado falar. Já. A Herbalife foi um boom, assim, né? A pirâmide da saúde. E minha mãe entrou de cabeça, eu pegava minha maletinha de produto, saía pela rua de Nova Lima. Com sua mãe? Com a minha mãe não, sozinho. Eu tinha 14 anos e eu fazia demonstração de produto, limpeza de pele, aplicação de shampoo, vendendo Herbalife nas ruas de Nova Lima. Gente, já tava no sangue. Durou um tempinho, mais ou menos um ano e pouquinho, aí quebrou. Todo mundo faliu. Ficamos devendo com um monte de produto nos armários, usando tudo que era produto vencendo e a gente usando os negócios, porque pagou, gastou horrores. Então foi sua primeira falência, foi minha primeira falência aos 14 anos de idade, foi verdade. Interessante. Mas, me lembrando, tem tempo isso. E em quais áreas que você empreendeu? Que eu conheço 2. Então, vamos lá. Se colocar tudo, eu fazia bijuteria com a minha mãe, eu aprendi com ela lá atrás, aos 12, aos 14, Herbalife. Depois eu virei monitor de informática. Comecei a dar aula de informática, legal. Foi quando eu comecei a dar aula mesmo. E aí depois, mais pra frente, eu fui trabalhar em barzinho na noite, porque eu queria ter meu dinheiro, queria fazer minhas coisas. Trabalhava à noite e fiz a faculdade. Na faculdade, apertava de grana, eu comecei a fazer de novo bijuteria. Mas agora mudou o nome, eu comecei a fazer acessórios masculinos. E aí eu comecei a vender cordão, pulseira, vendia bastante aquelas coisas mais... Eu sou formado em geografia, então aquelas coisas mais hippies, Globo, missão, não sei o quê. Comecei a vender e me ajudou muito na faculdade. Aí dei uma parada e aí... Um tempo depois, nossa, eu vendi mais coisa, eu tô lembrando aqui. Mas sempre vendendo alguma coisa. Sempre e aí, nessa um tempo área depois, eu formei, fiz a pós-graduação na área de geografia. Foi quando eu casei e eu detestei meu álbum de casamento. É mesmo? E nessa época você já tinha se convertido? Já, eu era cristão já. Na verdade, eu comecei a namorar em 2011...
Eu me converti, eu me batizei 4 de setembro de 2011. Me casei em outubro de 2012. E quando eu me casei, eu odiei meu álbum de casamento. E por eu odiar meu álbum, eu falei, cara, eu vou fotografar. É mesmo? E aí eu comprei uma câmera e comecei a fazer ensaio de amigos e parentes. Comecei a fotografar aniversário. E aí, festinha, cobrava 50 reais só pra pôr gasolina ali, fazer alguma coisa. E aí, depois, eu comecei a fazer eventos maiores, 15 anos, e comecei a fazer casamento. Fotografei por cerca de 7 anos. Um tempo bom. Só que a demanda começou a ficar muito grande, porque eu estava mais intenso já na igreja. Eu comecei, eu não era pastor ainda, mas eu já era líder de ministério, já caminhava em ministérios. E nós, em 2014, a minha esposa e eu, nós assumimos um projeto social na Lagoinha Nova Lima, que era o Tundá, Tundá Artes e Missões, que era um ministério de cunho social, cultural, que montava projetos, festivais, evangelismo, e tomava muito do nosso tempo, principalmente aos sábados, que era quando mais tinha evento. E aquilo foi batendo muito. Eu ainda segurei por um tempo, até que chegou uma hora que não deu mais. Aí eu falei, não, preciso abrir mão da fotografia, mas eu só abri mão mesmo da fotografia depois que eu assumi o Ministério Pastoral, integralmente. É verdade. Que tem mais ou menos 1 ano e meio. Então, até 1 ano e meio atrás, eu ainda fotografava. Hoje eu tenho equipamento, eu só fotografo, por exemplo, projeto da igreja, alguma coisa que alguém precise muito próximo e que eu consiga fazer. Então, eu não empreendo mais nessa área. Você é muito versátil, né? Eu aprendi que a gente não pode morrer de fome. E a gente tem que fazer aquilo que Deus colocar nas nossas mãos. É verdade. É algo que eu falo muito, principalmente lá com a nossa equipe da igreja. Nós precisamos estar dispostos com aquilo que Deus colocar em nossas mãos. Porque enquanto você está disposto e for grato àquilo que Ele coloca na sua mão, o talento ele vai surgindo. Com a sua entrega, é isso aí. E aí, no meio do processo com a fotografia, eu comecei a fazer marketing para mim. Porque eu precisava vender meu produto. Eu precisava vender minhas fotos. E aí eu comecei a fazer um cursinho de marketing na internet, comprar pacote de curso, ver vídeo no YouTube. Aprendi a mexer no Photoshop, no Corel. Ainda era Corel, não sei nem se você já ouviu falar, mas... Claro, o Corel não sou tão novinha assim não, mas tô quase hoje nos 30. Hoje se usa bem menos. É verdade. Né? Então era muito mais, a gente usava muito. E aí eu comecei a fazer esses cursos e começou a ficar bom o negócio. E as pessoas começaram a me pedir dicas. Eu falei, peraí, se eu tô dando conselho, eu posso vender esse conselho. Sim. E aí eu parei de dar conselho de graça. Falei, não, vou começar a cobrar. E aí eu comecei... Porque você virou referência, né? Comecei a virar referência para algumas pessoas mais próximas, pedindo ajuda. E aí o que eu entendo? Eu entendo que quando abre uma porta, você precisa se especializar. E aí o que eu tinha de conteúdo, de conhecimento para aquele momento era o suficiente. Mas começaram a aparecer pessoas que queriam mais. E aí quando essas pessoas começaram a aparecer, eu falei assim, cara, o que eu sei precisa tá melhorar. pouco. Aí eu fui fazer uma pós-graduação. Aí eu fiz outra pós. Já para a área de marketing. Eu fiz uma pós de marketing digital e comunicação online. Que para mim foi o que mudou. Porque a visão se tornou muito mais profissional. O uso das ferramentas. A importância do que usar e onde usar. E aí eu abri a empresa de marketing. Foi quando eu abri o primeiro CNPJ. Ah, tá. Que foi o de marketing e fotografia. Então eu uni os dois serviços. Entendi. E você tinha equipe? Era eu e eu. Eu acho que todo mundo que empreende, a equipe é ele e ele mesmo. Jesus e o Espírito Santo. Por aí. Então o que aconteceu? Eu tentei algumas parcerias, convidei algumas pessoas, a maioria da igreja, mas não dava muito certo. Por quê? Quando você tem o sonho, aquilo arde muito no seu peito. Quando você fala para as pessoas, não é todo mundo que compra a sua ideia. Verdade. E as pessoas levam aquilo
com um certo ar de desprezo, ou então assim, eu vou fazendo porque eu não tô fazendo mais nada mesmo. Uhum. E chega uma hora, Não dá muita credibilidade, não dá né? credibilidade e a coisa não rompe por isso. Uhum. O que eu aprendi? Eu aprendi que eu tenho que fazer. Independente de quem apoie, independente de quem faça comigo ou não. Por quê? Você tem uma palavra, você tem um propósito, tá ardendo no seu coração? Faz. Então vai. Mas o mercado tá ruim. Peraí, o Deus que você serve, ele não olha circunstância, ele é um Deus de milagre. Mas o governo tá ruim, sempre vai estar. O governo não tá preocupado com o empreendedor. No Brasil nunca esteve. Você vai olhar para isso. Então, o fato é, há uma convicção, se prepare. Sim. E aí eu fiz a pós, abri um CNPJ, uni os 2 serviços e aí criei um Instagram e comecei a bater de porta em porta nos comércios de Nova Lima oferecendo meu serviço. E eu lembro que na época eu comecei a gerenciar 6 negócios em Nova Lima. No marketing. Nas redes sociais, Eram 3 lojas, 2 restaurantes e uma academia. Então eu ia no lugar, fazia um briefing, né, um bate-papo com o dono para saber o que ele queria, possibilidades, tirava foto de tudo. Ensinava o funcionário a tirar foto, produzia o conteúdo, criava um roteiro de marketing para ele desenvolver e começava a trabalhar. Isso em que ano? Isso foi em 2017. E aí, desse momento em diante, as coisas começaram a andar. Aí eu coloquei um rapaz para me ajudar, esse rapaz me ajudava a fazer e tudo mais. E pastoreando? Não, eu não estava pastoreando. Eu fui ordenado ao ministério em 2018. Tá. Eu já pastoreava sem o título, sem ter recebido óleo na minha cabeça. Sim, sendo líder ali, né? Sim, eu já era líder, já tinha um grupo de discipulado de 20 pessoas. Então eu já liderava célula, cuidava do projeto Tundá, cuidava do culto Submersos, que era o culto de segunda-feira, à noite, na igreja. E tinha o grupo de discipulado, então já pastoreava, sim. Nosso discipulado na época, em Nova Lima, tinha em média 20 a 25 pessoas. Era uma equipe bem grande, que fluía mais com casais. Então, e é muito interessante que Deus ele sempre nos direcionou a cuidar de famílias. Da nossa equipe eram 10 casais e uma solteira, 1 ou 2 solteiras. Sabe? Interessante. Então era muita gente que a gente cuidava e continuava fazendo, trabalhando. E o marketing tomou uma proporção muito grande, tanto que até hoje eu presto consultoria de marketing. Então hoje, volta e meia, eu dou consultoria de marketing. Aparecem uns clientes que se tornam amigos, que você continua caminhando e crescendo. Então é uma trajetória que me ensinou muito, sabe? E quando que entrou o pastoreio nesse momento, que você teve que abrir mão de um negócio, ou 2? Foram 2? 3, na verdade. Que tinha fotografia e o marketing, e a loja. Pois é. Não falei da loja. Aí veio a loja. O que aconteceu? Enquanto eu fazia fotografia e marketing, eu trabalhava numa empresa. Então eu continuava de carteira assinada, na minha profissão geógrafo. Eu trabalhei como analista ambiental de 2012 até 2016. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Geógrafo. Geógrafo porque é a minha formação e eu sempre trabalhei de carteira assinada nessa área. Marketing. A fotografia e o marketing era nas horas vagas. Tá. E a igreja? A igreja é o ministério, isso. Você sempre foi um só. Eu. Mas a gente encaixava. Pra que dormir? Pra quê, né? Jesus não voltou. Eu vou dormir pra quê? A gente descansa na glória, né? Você tirou da minha boca. Eu vou descansar na glória do Pai. Eu vou dormir pra quê, Amanda? Não. Muito bom. E eu não durmo. Eu já sou ligado no 220. Né? Deus descansou, mas eu não preciso descansar. Então, assim, mas aí o que aconteceu? Com a vinda da SESI, nossa vida virou de cabeça para baixo. Porque antes a Rayone e eu, a gente saía de casa cedo e chegava tarde. Trabalho, igreja, rua, evento, uma coisa atrás da outra. E eu trabalhando. Aí o que aconteceu? Em 2016, eu saí do emprego que eu tava. Fui chamado para trabalhar em outro. Trabalhei até 2018, 2019.
Não, até 2020. Em 2020 eu fui dispensado. Só que a fotografia... Foi pandemia? Foi antes da pandemia. Ah, tá. Só que eu fui exonerado do cargo. E aí o que aconteceu? Eu tava sem o salário fixo, o marketing e a fotografia não tava segurando a onda. Uhum. Pós-pandemia. O que aconteceu? Cara, comecei a E orar, agora? minha esposa e eu, nós fizemos um propósito de jejum e oração para buscar de Deus direção sobre o que fazer. Foi aí que nós estávamos assistindo um culto do pastor Lucinho, domingo de manhã. Pastor Lucinho, eu tenho que agradecer o pastor Lucinho. Pastor Lucinho, se você vê, se o senhor vê esse podcast, glória a Deus pela sua vida e pelo testemunho que o senhor deu naquele culto num domingo de manhã. O pastor Lucinho estava ministrando. Que culto é esse? Eu tava nesse culto. E ele falou sobre uma moça que começou a vender donuts em São Paulo. Porque Deus deu para ela uma direção e ela foi abrindo franquias. Pastor Lucinho, obrigado de novo. E aí o que aconteceu? Minha esposa estava sentada no sofá, ela e eu ali conversando, ela falou assim: amor, você cozinha tão bem, você ama fazer doce, você ama cozinhar, começa a vender donut, aqui ninguém faz. Uhum. Aí eu olhei para ela e falei: cara, eu vou fazer. Aí comecei a pesquisar receita, comprei tudo, testei a receita, deu super ruim. E você já fez curso de confeitaria? Fiz. Vou entrar nessa parte. E aí? Deu muito mal, deu muito ruim o donuts. Ficou horrível, encharcado, feio. Falei, cara, vou fazer de novo. Peguei outra receita, Bacana. fiz de novo, aí ficou bom. Aí eu fiz várias coberturas. Falei, já sei fazer. Distribuí pra família. Aí o que eu fiz? Criei a logomarca, eu já tinha o marketing. Uhum. Criei toda a E a estratégia. fotografia. Isso, criei toda a estratégia de marketing do meu negócio. Identidade visual, slogan, o que eu ia vender, cardápio, tudo. Criei tudo, bolei tudo, fiz o produto, tirei um monte de foto. Aí eu mandei pro digital influencer da região, que era mais conhecido, que é o Manual do Jogador. Então, Helder, abraço pra você também. Liguei pra ele, cara, posso te mandar uns produtos pra divulgar? Ele pode, ele também tava rompendo ali. Hoje, graças a Deus, ali. ele tem 70 mil seguidores já. Verdade. Faz um trabalho incrível ali na sociedade, ajuda muitas pessoas. Verdade. E ele foi um cara que me ajudou muito no Donuts. E aí eu mandei pra ele. Quando eu mandei pra ele, falei, vou fazer estratégia de lançamento. Fiz a estratégia de lançamento para vender no dia que ele anunciasse, com encomendas para o dia seguinte. Eu vendi no dia seguinte, em média, 400 donuts. O quê? 400 donuts, em média, na semana. No dia seguinte. Do dia seguinte em diante. E aí começou. Na rede social, 1.000 seguidores, 2.000, 3.000, 4.000. Eu bati 6.000, 7.000 seguidores no Instagram fazendo esse movimento. Com 6 meses que eu tava produzindo em casa, num apartamento menor que essa sala, com 6 meses, eu abri a loja. Falei, cara, vou pra rua. Aí comecei a orar ao Senhor, pedindo direção. Abrimos uma cafeteria no centro de Nova Lima. Linda, por sinal. Linda, linda, linda. E aí que tá, né? Não desmerecendo profissão nenhuma, gente, entenda isso. Mas a gente precisa entender a nossa realidade. Empreender é entender a sua realidade. É não se endividar. É fazer aquilo que está nas suas mãos. Sim. É entender o propósito e ouvir a direção de Deus. Sim. E aí eu falei, cara, eu preciso deixar essa loja linda. Um projeto como arquiteta, na época, estava dando em média ali, barato, 4.000, 5.000 reais. Eu não tinha condição. Eu não tinha dinheiro para sustentar minha casa. Eu estava desempregado e fazendo donut dentro de casa, comprando a farinha com o que eu recebia. Não tinha grana. E aí eu falei, Senhor, me dá a direção. Comecei a orar e pedi Deus para me dar criatividade. E comecei a pesquisar e fui desenhando. Desenhando como que ia ser a loja e fiz tudo na loja. Liguei para um amigo meu que é pau para toda obra também. Falei, João, vem para cá, me ajuda a montar a loja. E aí eu desenhei a vitrine, colocamos os papéis de parede, pintamos Que tudo, bacana. colocamos tudo e a loja, pra honra e glória do Ainda Senhor, tá ficou linda. ativa o Instagram? Não. Não. Não, porque Deus me deu a direção pra romper com tudo. E aí o que acontece aqui? Enquanto eu tava na loja, eu parei de fotografar, só pegando coisa aleatória, parei com o marketing.
no processo que eu tava com a loja, eu já pastoreava e comecei a pedir Deus direção do meu ministério. Porque eu já pastoreava, eu era pastor voluntário na Lagoinha Nova Lima. Comecei a pedir Deus direção. Falei, Senhor, eu quero viver mais do seu ministério. Não é só isso. Joelho no chão, cabeça no pó, né? E muita paciência e espera. Espera. E eu me lembro que todos os dias eu entrava na loja, chegava na loja por volta das 5h30 da manhã. Não, mentira, 5h30, 6h, por aí. Abria a loja, fechava a porta, ajoelhava na loja e começava a clamar ao Senhor. Deus, faz esse negócio prosperar. Mas, Pai, se for da sua vontade que eu vá para o ministério integral, eu abro mão de tudo. Essa era a minha oração. Senhor, me dê direção para prosperar, que eu quero te honrar nesse lugar. Eu quero honrar o que o Senhor me deu. Mas o que arde no meu peito é o ministério integral. Se não é para me dar o ministério integral, que a loja prospere. Mas se é para eu viver o ministério integral, não importa como seja, eu te entrego a loja. E foi 1 ano nesse processo. Até que... Foi quase uma oração de Ana. Todos, exatamente. E eu falo a verdade, oração de Ana mesmo, de clamar, de chorar. Só Deus sabe, Amanda, só Deus sabe. Quantas vezes eu cheguei naquela loja, eu me rasgava diante de Deus, de deitar no chão da loja e chorar. Sabe, eu tô me lembrando aqui, pouquíssimas pessoas sabem disso. Quem sabe disso, na verdade, é minha esposa e o meu pastor, o pastor Emerson, que cuidava da gente muito próximo ali. Eles sabiam disso. E agora, o mundo inteiro vai conhecer Gênesis Podcast. Amém, em nome de Jesus. Receba essa profecia. Mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a orar, falar, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. E assim, ao mesmo tempo que queimava em meu coração o ministério, eu dava a vida pela loja. Eu trabalhava 12 horas por dia. Eu fazia o marketing, eu fazia o administrativo, a contabilidade, a contratação, a cozinha. Porque eu parto da premissa que eu disse. Deus te deu algo, se capacite. Comecei a fazer os donuts. Eu fui estudar confeitaria em Belo Horizonte. Então, toda segunda-feira eu ia para BH, eu tinha curso de confeitaria. Porque, cara, não como sabia que eu vou... disso. Fiz confeitaria um tempo. Não concluí, não consegui concluir porque não deu tempo. Foi tudo muito rápido. A loja ficou aberta 1 ano. Quando a loja abriu 6 de junho de 2020. 18 de junho de 2021, eu estava entregando a chave da loja para o dono. 1 ano, exatamente. Quando deram 11 meses à loja, Deus falou para mim assim, eu vou te dar o que você tem clamado. E aí o pastor Emerson me liga. E aí eu continuei orando, vai me dar o que eu tenho clamado. Senhor, me dá o que é, pai. E aí você começa com aquela loucura do crente. Senhor, eu tô querendo tanta coisa, eu não sei mais. E aí, ardendo no meu coração, Deus, eu quero isso, eu quero isso. E aí... Eu lembro que você comentou, um dia a gente foi lá na loja e você tinha comentado que você já estava orando por aquilo. Sim. Né? E aí, o que aconteceu? O pastor Emerson me liga. Bispão, você quer mesmo assumir uma igreja? Eu falei, agora. Só que naquela época, as igrejas eram todas no norte, norte e nordeste. E aí ele falou pra mim, só tem igreja no norte e no nordeste. Eu falei, não vou. Por que eu não podia ir? Pelo seguinte, enquanto minha vida profissional tava essa reviravolta, a minha vida emocional e familiar tava um caos. Porque a Cecília, minha filha, ela fez 1 ano em fevereiro de 2021. Teve Covid, ficou 1 mês em casa, nós trancados em casa com Covid. No mês seguinte, a minha irmã, fevereiro, abril, a minha irmã mais velha, a Fernanda, ela teve Covid, ficou internada 13 dias e faleceu. Muito rápido. Então eu perdi a minha irmã no processo com a loja. Isso destruiu o emocional da nossa casa. Minha irmã mais velha, referência pra mim. Pensa uma pessoa que
te aconselha pra tudo, Uhum. sabe? Ela era assim. E aí, a minha mãe ficou exausta, destruída, porque a minha irmã mais velha, além dela ser a filha mais velha da minha mãe, que conviveu mais tempo com ela, a minha irmã se permitiu ser amiga da minha mãe. Então eu entendo hoje que eu não fui amigo da minha mãe. Eu sou filho dela. E eu falo isso com consciência. A minha irmã mais velha, não. Ela era filha, mas ela era amiga da minha mãe. Ela trocava confidências, ela levava minha mãe pra todo lugar. Ela tava na casa da minha mãe 3, 4 vezes por semana. Ela saía com minha mãe no shopping pra comprar roupa. Ela ligava pra minha mãe pra contar fofoca. Ela era amiga da minha mãe. Então, assim, não era só filha, era amiga. Porque a gente precisa entender essas relações. Eu nunca fui amigo da minha mãe. Então, não adianta eu falar que era, que não. Não, não é. Não tô falando que existia mais amor ou menos amor, mas existia mais presença. Sim. Então existia mais presença. Sim. Porque quanto mais convívio eu tenho, maior é a presença que se impregna naquela relação e se criam memórias. Sim. Então pra minha mãe foi muito doloroso, sabe? E ainda teve essa parte. E eu fiquei mais machucado ainda com tudo isso. Cuidando da loja, cuidando então, de uma filha de 1 ano. Assim. Como que eu vou embora agora? Como que eu tiro a minha filha de perto da avó dela? Como que eu saio de perto dos meus pais num momento de dor tão grande? Eu não tive coragem. E aí eu falei com o pastor Emerson, não posso sair daqui. Aí ele falou pra mim assim, então comece a orar, porque não tem igreja aqui pra abrir. E não tem possibilidades aqui. Tanto é que Lagoinha Rio Acima, que eu tô hoje, é uma igreja que já foi da direção do pastor Emerson, passou pra outra regional, porque na época a Lagoinha era dividida por região, ainda é, né? Cada igreja participa de um grupo de gestão. Sim. Mas Rio Acima participava com Itabirito. Então, Mariana, Itabirito. Então não havia possibilidade de ir dessa igreja vir parar na minha mão. Aí o pastor Emerson me liga e fala assim, olha, aconteceu uma situação. A Lagoinha Rio Acima tá voltando pra gente. Você quer assumir? A oração do crente. Você tem noção que eu moro a 8 minutos de carro da Lagoinha Rio Acima? Verdade. É mais perto da Lagoinha Rio Acima do que da Lagoinha Nova Lima. Então, eu moro em Nova Lima. A Rio Acima é a cidade do lado. Mas de onde eu moro pra Rio Acima são 8 minutos de carro. É verdade. Pra eu ir pra Lagoinha Nova Lima, hoje eu gasto 20, 25 minutos. É verdade. Estando na mesma cidade. Estando na mesma cidade. Então, quando houve essa possibilidade, eu falei, pastor, é isso. Eu quero. Só que o eu quero, nada é tão fácil, né, Amanda? Tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia e outra. Eu falei pra Deus, eu quero uma igreja perto. Aí Deus, tá bom, eu vou te dar uma igreja perto, mas eu não vou te dar um lugar fácil. Aí que começa o milagre. E aí, eu fechei a loja com 1 semana. Eu falei, quer saber? Queridos, eu tô precisando fechar a loja. Peguei o celular, entrei no Instagram. Oi, gente, tô passando aqui pra falar que a Done Screen vai fechar. Eu lembro, você me ligou. Eu vou seguir o meu ministério. Oi. Não acredito, melhor café da cidade. Onde que eu vou comprar Donuts? Minha irmã me ligou, não acredito que você vai fechar. Só que pra mim, aquilo já não era mais meu. Você já tinha se desligado. Quando você entende que algo é Deus que dá e Deus que tira, quando for preciso abrir mão, não dói. Verdade. Guarda isso no seu coração. Quando você entende que é Deus que sustenta, é Deus que prospera, é Deus que dá, é Deus que cuida, é Deus que abre e fecha a porta, verdade. É Deus que capacita e você só tem que estar disponível, quando Ele tirar, não vai doer. Porque você entende que você é grato a tudo que Ele já fez. E aguarda ansiosamente por aquilo que Ele ainda vai fazer. Então, Amanda, eu não estava preso no que eu vivi. Eu tava com expectativa daquilo que ele ainda ia realizar. Porque o passado passou. Aquilo eu me lembro já tinha muito, acabado no seu exatamente, coração, né? O luto acabou. Tem uma passagem que eu guardo muito, uma parte da história do rei Davi, de quando o filho dele tá doente, que ele se prostra, se rasga, não faz a barba, não corta o cabelo, não toma banho, não come, por um período, eu acho que de 10 ou 40 dias, não sei, porque o filho dele tá doente.
E ele clama ao Senhor, cura o meu filho, mas Deus fala para ele que a justiça havia sido feita, e ele precisa tomar o filho dele. Uhum. Quando o filho dele morre, Era o filho dele com... o filho do pecado dele. Isso. Quando ele morre, o que ele faz? Ele levanta, manda preparar um banho, fazer as barbas, o cabelo, vestes novas, manda preparar um banquete, porque ele tinha um reino para cuidar. Uhum. O luto é até onde você pode fazer alguma coisa. É isso que a gente precisa entender. Uhum. Porque senão, Amanda, nós ficamos remoendo frustrações uma vida Sim. inteira e deixa de viver um novo. Sim. E aí, quando eu tinha que entregar a loja, eu já peguei e postei tudo que eu tinha na loja. Bazar Donut Screen. Vendi tudo. Faz o Pix que eu te vendo. Vendi E aqui, cada as vendas xícara. aumentaram de donuts nesse período, porque Então. ia fechar. Exatamente o que aconteceu. Nós passamos por um período no meio do ano que a loja estava bem fraca. Porque o pessoal já havia conhecido. Então a loja deu uma estagnada. Uhum. As contas chegando. Só que aí quando entrou no período que a loja começou a subir de novo, falei, nossa, que legal. Aí eu tive um respiro. Deus, me dá a loja. Uhum. Agora me pergunta se eu pensei em dar porque estava lucrando. Claro que não. Sabe por quê? Porque se eu ficasse com ela, não ia fazer sentido. Verdade. Não ia fazer sentido. Não foi para aquilo, né, que Deus estava te chamando naquele momento. Aquele tempo se encerrou. Sim. E o que eu entendo com isso? Algo que eu falo muito é: aproveite todas as oportunidades que Deus vai te dar para que você possa se capacitar. Uhum. Você não sabe o tamanho do propósito. Uhum. Você sabe que tem um propósito, mas você não sabe o tamanho dele. Sim. E é muito interessante isso porque Jesus, ele vira para Pedro e fala assim: joga a rede do outro lado. Pedro fala: mas eu não peguei nada aqui. É. Só que eu preciso entender que quando Pedro fala eu não peguei nada aqui, Pedro não tá falando da boca para fora. Eu preciso entender que Pedro é um pescador. Uhum. Ele conhece o mar, ele conhece os peixes, ele conhece a rede, ele conhece o tempo, Ele e ele ficou a noite sabe a toda hora ali. de pescar. É. É isso. Quando ele fala não tem nada, que ele não tá falando da cabeça dele, com incredulidade, não. Ele fala de conhecimento, experiência e talento. Uhum. Mas ele fala com olhos naturais. Isso. O que Jesus nos manda é pescar com olhos espirituais. Quando ele joga a rede, o que acontece? A rede quase Derruba o barco. derruba o barco e quase se rompe. Sua rede está pronta para pescar tudo que Deus tem derramado sobre você? Muito forte. É essa que é a pergunta. Uhum. Sabe, eu tenho que estar preparado. Uhum. Então você está se capacitando? Abriu uma porta, vai lá. Nossa, mas esse ministério é tão pequenininho. Ei, vai lá. Eu era líder, Muito eu fui bom. líder de jovens. Eu fui líder de adolescente na igreja. Eu fui líder de jovens. Eu ajudei na cozinha. Fiz teatro no Kids. Missões. Dancei hip hop na igreja. Evangelismo. Hoje eu pastoreio. Casais. Nosso discipulado de casais. Tudo é aprendizado. Quando a gente fica muito assim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, é igual empreender. Empreender não é amar o que faz. Empreender é amar empreender. Porque quem empreende, empreende em qualquer lugar. Verdade. Se você vender panela, você vai vender panela. Mas se você vender produto de cabelo, você também vai vender bem. Porque aquilo ali tá no seu sangue. Isso. Sabe? Pra mim é isso. Tá no dom, né? Exato. Que Deus te entregou. Dom. Isso aí. E aí, quando você foi pra igreja, aí você assumiu a igreja, a Lagoinha de Rio Acima, né? E veio desse mundo de empreender. Sim. O que você precisou? Você está falando de capacitação, né? O que você levou de habilidades, de aprendizado, de competências, de uma vida de empreendedorismo que hoje te apoia no pastoreio da igreja? Tudo, Amanda. Tudo mesmo. Vamos lá. Existem duas situações que a gente precisa analisar. Uhum. A primeira é o cunho espiritual. O cunho espiritual é pastorear, ensinar o evangelho, aconselhar, acolher, confrontar. Isso é o evangelho. Sim. Só que o ponto importante é, na caminhada, o que mais eu preciso saber? Porque eu preciso entender que a igreja ela também é uma instituição administrativa. Tem aluguel, tem reforma, tem conta para pagar. Tem funcionário. Tem funcionário. Tem CNPJ. Tem CNPJ.
tem contabilidade, tem a parte do marketing, porque hoje tudo caminha muito no Instagram, no YouTube. A gente aqui. Sim. Né? Essa é uma prova viva disso. Sim. Falar do reino em todas as formas, para todas as pessoas, de todos os jeitos. E aí o que acontece? O ser pastor hoje é algo muito dinâmico, principalmente na Lagoinha. Nós temos reuniões e mentorias a semana inteira. Tem mentoria de contabilidade, tem mentoria pastoral, tem reunião pastoral, tem reunião de secretaria de membros. Então, durante a semana, além das atividades comuns da igreja, na Lagoinha Global a gente trabalha ali com um monte de coisa. A gente tem um monte de reunião de treinamento, de aprimoramento que a gente vai fazendo. É porque precisa ter zelo. É isso, né? É isso. E não é só zelo, fazer com excelência. Né? E fazer com excelência me lembra muito eu volto muito em algo que é exercer mordomia. Fazer com excelência é exercer mordomia. Isso. Porque quando eu sei que eu sou mordomo daquilo que Deus me deu, eu vou zelar porque eu amo, mas porque eu usufruo. Então vamos lá. Esse lugar é maravilhoso. Então vamos voltar na mordomia. Primeiro, para quem está ouvindo. Sim. O que é o princípio da mordomia? Princípio de mordomia é ser grato e cuidadoso com aquilo que Deus derramou. Porque tudo aí a gente entra em outro ponto. Uma coisa puxa a outra. O princípio de mordomia puxa o princípio de prosperidade. Interessante. Porque o que é ser mordomo? Tem gente que fala assim, fulano vive na mordomia. O conceito de mordomia foi totalmente deturpado. Ser mordomo é usar e usufruir daquilo que não é seu. É de quem? De Deus. É de Deus. O primeiro mordomo da face da terra. Adão. Deus, olha só, Deus prepara o Éden, só que Deus já criou Adão. Deus não cria o Éden e coloca Adão lá. Deus cria Adão e depois faz o Éden para colocar o Adão lá. O Éden é um jardim, é uma casa. Então quando coloca lá, você vai cuidar de tudo e usufruir e consumir. Isso. Adão não teve que plantar nada e tudo crescia de forma boa, perfeita e agradável. Os animais viviam em equilíbrio de forma boa, perfeita e agradável. Mordomia é só usufruir daquilo que é próspero. O pecado entrou, perdemos a prosperidade, perdemos a mordomia. Agora é preciso trabalhar para construir com gratidão, devolver a Deus para que o princípio de mordomia tenha legalidade para funcionar. E junto dele o princípio de prosperidade. Então uma coisa leva a outra. Sim. Então quando eu olho para tudo aquilo que eu estou fazendo, eu preciso ter senso de mordomia. Eu preciso ter princípio de mordomia. Ou seja, tudo que você vai fazer, faça dando o seu 100%. Exija de você o seu melhor. Porque Jesus não morreu na cruz 50%. Verdade. Ele se entregou 100%. É o maior princípio de mordomia. Verdade. Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida, e não só vida em abundância, que é prosperidade. Tudo que é abundante é próspero. O que é prosperidade? A ausência de necessidade. Então não tem como eu desvincular princípio de mordomia de princípio de prosperidade. Repara, olha ao seu redor. As pessoas que não têm princípio de mordomia ao seu redor não conseguem viver prosperidade. Verdade. Começa a analisar. Se você não dá uma surtada. Não avança, né? E outra coisa, olha na sua vida. Aquilo que não está prosperando. Está faltando mordomia. Como assim? Vida espiritual. Não avança, né? Fica travado. É isso. Vida espiritual. Eu oro, mas eu não consigo orar em línguas. Eu não consigo ter revelação. Eu não consigo ser cheio. Eu não consigo rodopiar da cambalhota, porque tem gente que é isso. Agora você é mordomo daquilo que Deus fez no seu dia a dia? Você ama o próximo? Você trata o outro bem? Você é cristão na fila do banco? Porque prosperidade é o transbordar. Princípio de mordomia é honrar com aquilo que já foi te dado. Deus te deu o fruto do Espírito, você está usufruindo de forma sábia? Ou você só é crente na igreja? Vamos lá, a gente está aqui falando de empreendedorismo. Você é cristão no seu negócio?
Quando você entra, as pessoas falam assim: a Amanda é uma empreendedora cheia do Espírito Santo de Deus. Ou as pessoas olham e falam assim: nossa, chegou. Como que é? Se o atendimento está sendo bom. Seu atendimento, seu carisma, o lugar que você trabalha, que você estuda. As pessoas olham nos seus olhos e falam: nossa, crente. As pessoas te procuram para você orar por elas. Isso. Essa é a pergunta. As pessoas estão te procurando para quê? Você que é crente. Fala pro povo aqui. Você que é cristão, as pessoas estão te procurando para quê? Para te contar fofoca, para falar das pessoas, para causar intriga ou para que você ore, interceda e aconselhe elas. Verdade. Se as pessoas estão te buscando para esses 3 últimos, você está sendo mordomo com o evangelho. Você está cuidando e usufruindo do evangelho. Se não, você está quebrando um princípio. E aí, como que eu vou viver? Como que eu não vou viver isso, na verdade, no meu negócio? Isso. Como não está que... separado, né? Não tá, é intrínseco, é junto. É. Não tem como separar. É a base, né? Então, se você não é um bom cristão na sua vida dia a dia, você não vai ser um bom cristão dentro do empreendimento. Exato. Dentro do negócio. Ele não vai fluir. Né? E quais são as práticas que você considera assim, que são essenciais que um cristão precisa ter para que dentro do empreendimento ele flua de forma que agrade a Deus? Partindo desse princípio de mordomia, entendendo que a empresa, né, como você disse ali, a loja não era sua. Então, para entregar não foi um sacrifício, não foi doloroso. Porque você entendeu que não era seu e que Deus estava te entregando algo novo. Entendendo que a empresa não é minha, é tudo dele. Porque ele cria, ele faz, ele acontece, né? Ele é a videira. Sim. Então, se não estiver ligado com ele, nada frutifica. E ele, enquanto videira, o que o empresário, o empreendedor ali, ele precisa ter de prática na vida, na importância ali das práticas cristãs, para que ele consiga ser um bom mordomo dentro da empresa? Então, vamos lá. Essa pergunta é maravilhosa. Porque essa pergunta ela vem com uma resposta talvez um pouco mais radical. O que eu preciso entender? Até se ajeitou aí, né? me... Vou me ajeitar aqui também. Vou me ajeitar aqui para ser sincero. Vamos lá. Você entregou sua vida para Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Você está buscando um novo caminho? Você é empreendedor? Conserte, arrume a casa. Arrume a casa, porque o Espírito Santo vai começar a te falar: arrume a casa. E aí ele vai te dar dicas. Arrume a casa. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim: eu vou arrumar a casa. Só que quando ele arruma a casa, eu preciso entender da força do Deus que eu sirvo. Tem gente que perde tudo por negligência espiritual. Enquanto a pessoa não era crente, estava fluindo. Verdade. Mas a partir do momento que ela resolveu virar crente, degringolou. Sabe por quê? Porque antes ela estava vivendo debaixo de uma maldição. Ela estava prosperando. Só que a casa dela estava destruída. Ela estava entregue ao inferno. É claro que o diabo quer que tenha dinheiro. Quanto mais dinheiro eu te der, quanto mais você servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro, quanto mais você for escravo do dinheiro que eu te dou, mais eu destruo a sua casa e eu tenho garantia que você vai morar comigo logo em breve. Agora, aí você não olha para Jesus. Exato. Agora, quando eu falo pro Senhor: Senhor, eu te entrego a minha vida, você sai debaixo da guarda de Satanás. Porque antes ele estava te dando banquete para destruir sua vida. O que acontece aqui? O Espírito Santo entra e começa a arrumar a casa. Como que tá a empresa? Sonegando imposto. Funcionário com o salário atrasado. Prostituição no trabalho. Superfaturamento. Nota fria. Eu tô falando aqui coisa que eu tô lembrando que pode acontecer. Problemas de relacionamento. Abuso de poder. Suborno. Desonestidade. Amanda, como que o Espírito Santo habita num lugar desse? Sabe o que Deus vai fazer? Eu vou varrer esse lugar. E ele vai varrer. Ele vem como uma tempestade avassaladora e destrói tudo.
Porque não tá honrando ele. Aí você vira e fala assim, eu vivi 10 anos desse jeito, não deu nada. Com 3 meses de crente vai dar. Porque Deus não tá preocupado com o que você tem, porque ele sabe que é ele quem te sustenta. Uhum. A sua dependência tá nele, na essência Isso. dele. Ele quer você. Nem que para isso ele tenha que tirar tudo que você tem. Agora, quando eu me converto, e aí eu preciso entender que se eu vou aplicar princípios bíblicos na minha vida, eu preciso aplicar princípios bíblicos no meu negócio. O Espírito Santo precisa estar presente. Eu preciso ter uma vida de oração e direção de Deus. Eu não tomo mais decisão só buscando lucrar. Isso. Eu preciso tomar decisões buscando servir a Deus com o meu melhor. Ah, mas e o lucro? É claro que você tem que visar lucro, a gente tem que ser pé no chão. Mas quem vai prosperar é o Senhor, não sou eu. Sabe por quê? Que adianta? E é uma consequência, né? Exato. Prosperar é uma consequência do princípio de mordomia e fidelidade. Aí agora a gente entra na fidelidade. O cara tá lá com a empresa dele há 10 anos. Nunca dizimou, nunca deu oferta, nunca fez nada. Ele entra na igreja. Aí ele começa a aprender sobre princípios bíblicos. A Bíblia não cobra princípio, Amanda, de quem não os conhece. Verdade. Ai daquele que conhece a minha palavra e não a cumpre. Peraí, se eu estou disposto a passar pelas águas, a reconhecer Cristo como meu único e suficiente Salvador, a mudar a minha trajetória, então quer dizer que eu só sou crente na minha casa e no meu trabalho. Na minha casa e na igreja. Mas o dinheiro que sustenta a minha casa é de Mamon e tá tudo bem? Tá e errado. aí eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar, eu não consigo ser fiel, então quer dizer que o Senhor ele tem a tua presença e o teu louvor, mas ele não tem o seu coração, porque o seu coração está entregue a Mamon. Isso. Então você consegue comprar telefone caro, você consegue comprar carro caro, você consegue fazer viagem cara, mas você não consegue dizimar nem ofertar. E aí, o que Deus entende? Eu preciso tirar dele o que está tirando ele de mim. E para Deus, minha irmã, ele faz assim, ele arranca com a raiz. E doa a quem doer e chore quem quiser. Ele é Deus. Isso. E aí aí você ele entra Ele faz e ele desfaz. Aí sabe o que você faz? Você se vitimiza. E fala assim, Deus não tá olhando pra mim. Eu me entreguei a Deus e tá tudo errado. E o Espírito Santo assim em cima. Avisa pra ele que nós estamos tentando consertar aqui que tá tudo errado. Foi ele que se entregou, foi né? Ele que pediu, exatamente. Não foi, mas peraí, não foi ele que veio? Então, eu acho que a gente precisa aplicar princípios bíblicos no nosso negócio. Sim. O que eu falo muito lá na igreja, nós temos alguns empreendedores que volta e meia a gente senta para bater um papo, ter aconselhamento. E uma das o que eu pergunto muito para eles é: como é que tá seu negócio? E aí normalmente eu tenho uma pergunta rasa. Eu tenho uma resposta rasa, perdão. A resposta é: tá indo tudo bem. Mesmo com os desafios, Deus tem dado graça. Quando eu escuto o Deus tem dado graça, aquilo ali para mim é uma desculpa. Deus tem dado graça por quê? Porque quando normalmente o cristão fala Deus tem dado graça é porque o trem não tá indo bem e você tá suportando o problema. Peraí, corrija o problema. E aí eu costumo perguntar assim, como que tá lá? Tá legal, tá bem. Tá, mas e se eu perguntar para os seus funcionários, quem é você? O que eles vão me responder? Ou para os clientes. Para os clientes. Será que eles vão falar assim, nossa, fulano é uma pessoa boa? Eu me lembro de quando eu tava na cafeteria. Verdade. Na cafeteria tinha gente que eu tava na cozinha. Peraí. Tinha gente que eu tava na cozinha e falava. Aí a cozinha era no andar de cima, a loja 2 andares. A atendente ficava embaixo. O pessoal chegava assim: aqui, Felipe, tá aí? Tá lá em cima trabalhando. E pede ele pra vir preparar meu café. E aí eu ouvi a voz, a pessoa queria aconselhamento. Eu tinha que largar tudo na cozinha, descia, Não era o café. Não era o café, era o tempo. Eu tinha que parar tudo, descia, preparava o café dela e o meu. Ficava no balcão, pedia a menina para subir e terminar o que eu tava fazendo, porque a pessoa queria conselho. Pastor, isso é ser luz. Isso é ser luz. As pessoas iam na loja, pastor, tô indo comer um donut, você tá disponível? Vamos tomar um café? Eu falei, vamos. O pessoal sentava e ficava horas comigo.
pedindo aconselhamento. Nossa, e eu tô lembrando aqui que eu fui Quando uma pessoa vocês que eu fiz foram, isso. exatamente, eu tô tentando. Eu lembro do É conselho. verdade. Eu lembro que você estava morando em Belo Horizonte, na Isso. dúvida se voltava pra cá. E eu falei pra você e assim, tinha a célula. tinha a célula, eu falei assim, o que queima no seu coração? Uhum, Você tá longe, não tá tirando você da paz do Senhor. Eu me lembro dessa conversa. foi. E você ficou ó, comigo quase até a loja fechar, Foi. cliente entrando e saindo, sei lá, tomando seu café, eu no balcão. Rayone chegou. A Rai chegou, exatamente. Então, olha só que Que legal. bacana. Então, a loja, pra mim, era um momento de evangelizar. As pessoas chegavam, eu preparava o café, preparava o donut, sentava, comia junto. Uhum, O seu negócio é pra quem? isso. O seu negócio é pra te dar dinheiro, é para eu quero carro novo, eu quero casa É nova, eu isso quero aí. viajar, eu quero postar no Instagram que eu tô bombando. Uhum, Porque a gente vive um imediatismo e uma era tão midiática de que eu preciso mostrar o que eu tô fazendo para as pessoas verem que eu fiz sucesso, e para ser validado. para ser validado. Mas É. a pessoa olha seu Instagram e fala assim, ó, que legal, passou dois stories, é outra pessoa. E aí é tão Verdade. engraçado, eu vou emendar uma outra coisa que a gente fez aqui, fez em Rio Acima, nós começamos um projeto em Rio Acima que chama Casa Criativa. É uma casa que ministra cursos. Uhum. Tem curso de inglês, tem bazar. A gente vai colocar outros cursos. E eu coloquei o curso de marketing na Casa Criativa. Uhum. E é muito legal. É você que tá dando Sou eu o que curso de ministro o marketing? curso de marketing. O curso de marketing é 3 meses e tem o valor de R$30. Que é o material. É uma apostila e um valor simbólico, porque senão o povo não valoriza. Uhum. Amanda, a estrutura do nosso curso hoje, eu tô te falando porque eu pesquisei, porque eu sei do conteúdo e é um conteúdo bom. Eu te falo sem exagero algum. A estrutura do nosso curso de marketing, hoje a base de marketing que a gente dá, ela vale no mercado pelo menos R$800 a R$1.200. É mesmo? Se você pegar um curso de marketing presencial, Uhum. com apostila, acompanhamento de consultoria, porque todos os nossos alunos são empreendedores, então eu prestava consultoria pros alunos durante o curso. Nós tínhamos vários departamentos. Terapeuta, vendedor de camisa, salgadeira, boleira, palestrante. E aí a gente ia falando durante as aulas, eu usava o case de cada um para trazer o conteúdo das aulas. Se você conversar com as pessoas, eles no final falaram assim, Felipe, que incrível isso aqui. E eu me lembro de uma pessoa que falou comigo, eu procurei um curso parecido para fazer e eu não tinha condição de pagar. É o que eu falo sobre a excelência. Deus vai te dar ferramentas, abençoa pessoas. O dinheiro que a gente conseguia ali no curso, R$30 por pessoa, em 3 meses não é nada. Não é nada. É só a conta de imprimir a apostila Uhum. e pagar a luz da casa. Mais nada. E isso que você está dando de exemplo é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar história da igreja, Sim. a gente vê que a igreja e o empreendedorismo andavam junto o tempo todo. Paulo era empreendedor. Paulo fazia tendas e tapetes. Fazia tendas, exatamente. E Pedro vendia peixe. E o empreendimento, ele sempre veio como base da igreja para apoio da comunidade, para desenvolvimento daquela sociedade ali. Então, hoje, o empreendimento que também não traz esse apoio à comunidade, também não é um empreendimento que leva luz, que está aplicando os princípios. Exato. É isso aí, não está aplicando o princípio. Porque o ponto é, para que serve a igreja? Isso. A igreja ela serve para cuidar dos seus e reverberar. Uhum. A igreja ela precisa ecoar no social. Uhum. Cara, a gente faz bazar na igreja todo mês. Tem 1 ou 2 bazar. Tem 1 bazar por mês. Todo início do mês a gente faz o bazar. Roupas novas, roupas usadas em ótimo estado. Uhum. O que não vende, nós juntamos tudo e mandamos. A gente mandou para o Vale do Jequitinhonha há 2 meses atrás. Nós mandamos 4 caixas de roupa do bazar que ficou um tempo e não vendeu. Mesmo? 4 caixas enormes de roupa. Mandamos para o Vale do Jequitinhonha para abençoar vidas lá. Uhum. Nós pegamos o material que chega das primícias, montamos cestas básicas ou
pacotes de doação para abençoar quem precisa. Uhum. Qual que é a intenção do empreender? Qual que é a intenção? É só prosperar? Então não tem finalidade. Isso. Porque eu preciso entender que a prosperidade não é a ausência de necessidade. Isso. Mas não é a ausência de necessidade minha, é do todo. Isso. E eu preciso entender que prosperar é derramar quem está à minha volta. Se eu prosperei, eu preciso derramar sobre aqueles que estão ao meu redor. Como? Dando dinheiro mesada por mês? Não, ensino o outro a prosperar. Cara, eu pago sua faculdade. Eu pago sua pós-graduação. Você quer abrir um negócio? Eu vou entrar de sócio com você. Uhum. Eu vou te dar aquilo que você não tem para romper. Mas você quer ir? Porque se você quiser só mensalidade, quiser só um dinheiro por mês, você vai trabalhar. Eu acho que tanto a igreja, quanto o comércio, quanto o empreender, na verdade, tem que pensar no todo. Isso. E no impacto. Né? No impacto social. Uhum. E empreender é você olhar para o seu redor e saber o que você pode oferecer. É tão engraçado que na Danitz nós tínhamos sorteios e tal. E aí as crianças amavam a Danitz. Ia tirar foto comigo na Danitz. O que a gente criou? A gente criou o Garoto e Garota Danitz Screen. Todo mês a gente fazia um concurso de crianças que ia ter votação no Stories da Danitz. Uhum. E a criança que ganhasse o sorteio, ela ia ganhar um ensaio fotográfico com uma caixa de Danitz. Que bacana! Então nós tivemos vários ganhadores. Todo mês era um garoto e garota que ficava até o mês seguinte. Uhum. Crianças ali entre 3 e 6 anos. Era uma festa. Foi uma forma legal que eu achei de abençoar, assim, sabe? Uhum. E aí os meninos vinham. Você tem que ver que incrível. E a gente fez oficina de Danitz também. Em parceria com uma pedagoga de Nova Lima, que desenvolve um trabalho muito legal também. E aí, na Páscoa e na colônia de férias, eu produzia os Danitz, fazia os confeitos, e aí a gente tinha oficina com as crianças. Elas pagavam um valor pelo material e pelo lugar, mas assim, não tinha lucro. Uhum. Era para trazer um social, era para fazer alguma coisa, que bacana. Sabe? Então eu acho que é muito isso. É princípio. Coloca no seu negócio. Muito bom. Princípio de oração. Princípio de fidelidade com Deus. Uhum. Meu negócio não vai pra frente. Você é crente há 10 anos e nunca dizima. Acha que tudo que você ganha lá... Amanda, não adianta você ganhar 90 mil no seu negócio por mês e gastar 85 mil. Não adianta. Uhum. Aí você ganha 90 mil, gasta 85, não dizima nem oferta. Fala assim, não, é engraçado. Na minha mão passa 90 mil por mês, mas eu fico com 5. Uhum. Tá prosperando? Não. Não tá prosperando. Começa a dizimar. Começa a ofertar. Começa a aplicar princípio no seu negócio. Todo mês a batedeira quebra. Todo mês a caixa de... Funcionário não para. Funcionário não para. A caixa a caixa d'água quebrou. No outro mês a conta de luz foi gato. Aí todo mês você tá sempre apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Nunca sobra. Não cresce. Não cresce. Proteja o seu negócio, proteja a sua família com o princípio bíblico. Feche as arestas, feche as brechas. Pro diabo não entrar na sua vida. Muito bom. Que você vai ver que as coisas começam a fluir. Começa a dizimar. Nossa, eu tô gastando... Tá entrando 90 mil, mas eu vou dizimar 500 porque eu tenho 5. Dizima 500. Entrou moeda. Eu lembro que na loja tinha dia que tava muito ruim. Tinha dia que entrava 400 reais. Eu separava os 40 do dízimo. Falei, que eu vou separar 40? Teve um sábado que eu lembro até hoje. Não é do líquido, né? É do bruto, viu, galera? Exatamente. Mas aí você tem que saber o que você quer fazer da sua vida, o que você quer fazer com o seu negócio. Você quer que o seu negócio prospere? Deixa Deus sustentar. Isso. Eu me lembro um sábado, Amanda, que foi péssimo. Eu vendi R$64. Eu tirei 6,40 do dízimo. Não, esse aqui é o dízimo. Sabe por quê? É porque se você não entende que princípio não é a respeito de valor, você consegue dizimar no pouco, mas não consegue dizimar no muito. É verdade. Deus nunca vai te colocar no muito, porque Ele sabe que Ele vai perder seu coração. Verdade. Então eu preciso ter essa percepção, sabe? Eu quero muito. Cara, seja fiel com o que você tem. Mas Começa quando eu ficar rico, eu tem. abençoo pessoas. Você nunca vai ficar.
Você tem um coração mesquinho, você tem um coração medíocre. Porque a mediocridade, ela te impede de romper em tudo. Tudo é caro pra você. Isso. Tudo é caro. Não, eu vou trocar isso na loja, é caro. Cara, seu cliente vai chegar feliz. Entrega o seu melhor pra ele. Sabe, entrega o seu melhor nas suas relações. Fazer como se fosse para Deus e não para homens, Exatamente. né? Paulo fala isso. Muito bom, pastor Felipe. Que conversa gostosa. Acho que merece uma parte 2. Vamos fazer. Tem muito assunto ainda para fazer. Mordomia e prosperidade. Tratar. Falar de mordomia e prosperidade, a gente fica aqui, ó, 1, 2, 3. Fica. Então ainda tem muito conteúdo, muita coisa pra gente conversar. Com certeza. Mas pra gente encerrar, conta pro pessoal aí, quem já entendeu que você é muito versátil, porque eu entendi, mas ainda tem mais curiosidades, não tem? Então, tem uma curiosidade. Quando a gente tava, né, eu falo a gente porque é minha esposa e eu, nós estávamos no Ministério de Artes e Missões, a gente fazia evangelismo nas ruas e a gente queria chamar atenção. E aí nós participamos de um festival, de um congresso para aprender mais sobre missões e tudo mais. E eu aprendi a cuspir fogo. E a gente, exatamente, com aquelas querosene liga, não façam isso em casa, crianças. Cuspir um fogo. tipo de querosene que chama querosene filtrado, querosene frio. Não é esse querosene convencional, tá, gente? Pelo amor de Deus, não coloca querosene na boca. Não dá ideia, não. Não dá ideia, não. Eu não vou explicar a receita. E aí você pega a tocha, coloca o querosene na boca e sopra. E aí dá a labareda de fogo. E aí eu aprendi a fazer. Nós íamos... Igual que a gente vê em circo. Exatamente, cuspidor de fogo. Isso e aquilo. E aí a gente saía nos eventos, na Praça de Nova Lima, sexta na feira. Vários eventos cuspindo fogo, pintado de palhaço, com as meninas do ministério vestidas de palhaço, de palhacinha, entregando panfletinho, folheto, dando abraço, você merece meu abraço, e abraçava, fazendo oração, sabe? E eu cuspindo fogo. E foi muito engraçado, eu fiz isso por um tempo, o povo começou a me chamar de crente boca de fogo, língua crente de fogo. labareda, língua de fogo. Eu queimei a barba, queimei o bigode. Mas eu já vi você cuspindo fogo uma vez no curso de evangelismo. Isso, da Lagoinha Nova Lima. Foi a última vez que eu cuspi. A pastora Gisele me chamou. Felipe, cospe fogo pra gente. Eu falei, Gi, eu parei, pelo amor de Deus, é a última vez. Foi no curso de evangelismo criativo. Isso. De missões. Isso. E aí eu queimei a barba, queimei o nariz. Manchei o rosto, queimei a sobrancelha. Engoli querosene, intoxiquei. Quase parei no hospital. Meu Deus. Então, assim, não façam o mesmo em casa. Então você leva a sério isso de dar o seu melhor. É o melhor mesmo. Mas era muito legal. Que legal, que Foi bacana. muito bom. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Eu aprendi muito, sempre gosto de te ouvir, né? Então sou suspeita para falar, você não tá aqui à toa. Então muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é correria o tempo todo, mas na glória a gente descansa, não é isso? E você que ficou com a gente até aqui, se você ficou até aqui, foi porque você gostou. Então pega o link desse podcast no YouTube, no Spotify, no Instagram e compartilha com todo mundo que você acredita que precisa ouvir o que foi dito aqui. E eu te convido também a ser um embaixador de Cristo conosco, porque o embaixador é aquele que representa a marca. E nós fomos comissionados a ser embaixadores de Cristo nessa terra. Então entra para nossa comunidade, o link tá lá no Instagram. Não precisa pagar nada, tá no Telegram e no WhatsApp. E vem fazer parte aí desse grupo de empreendedores cristãos que buscam cada dia mais levar à luz e aplicar os princípios dentro do seu negócio. Amanda, obrigado, gente, muito obrigado, amei estar aqui, Que viu? bom. Foi ótimo participar, nem eu lembrava de tanta coisa. E uma dica para você que é empreendedor, aplique os princípios do evangelho primeiro na sua vida, na sua casa e no seu negócio. Porque tudo aquilo que Deus faz na sua casa vai reverberar no seu negócio. Entenda Amém. isso. Primeiro a sua vida espiritual, né? A Bíblia fala que nós precisamos primeiro buscar o reino dos céus e todas as outras demais coisas nos serão acrescentadas. Todo o restante é acrescentado por conta da nossa fidelidade a Deus. Ou seja, a prosperidade, a abundância no seu negócio é resultado do seu amor e fidelidade ao Senhor. É Amém. isso. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.